números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Meu time bem armado, tranquilo, era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! A seleção brasileira está chegando neste domingo a Goiânia para realizar, depois de amanhã no estádio Serra Dourada, o seu penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo. Os comandados do técnico Luiz Felipe Scolari enfrentam o Panamá. Oficialmente, o jogo da próxima terça-feira será o 14º do Brasil aqui em Goiânia. Porém, outros 2 jogos envolvendo selecionados nacionais também aconteceram na capital goiana, não é mesmo, Gerliezer? É isso aí, João Paulo de Medeiros. Em 1966, uma equipe formada por jogadores que não haviam sido convocados para a Copa da Inglaterra fez diversos amistosos no Brasil, e um desses amistosos aconteceu aqui em Goiânia, no estádio Pedro Ludovico Teixeira, o estádio olímpico, e a seleção, o combinado de jogadores nacionais, que inclusive vestiam a camisa azul da seleção brasileira, venceu a seleção goiana por 3-0. Mais tarde, em 1983, um combinado de jogadores brasileiros enfrentou outro combinado de jogadores do sul do país. Inclusive, esse jogo arrecadou fundos para vítimas das enchentes em Santa Catarina, e a equipe do Sul levou a melhor e venceu por 2-1 no estádio Serra Dourada. Não é mesmo, Vinícius Tondo? É verdade, Geliezer, e a edição de hoje vai servir para relembrarmos fatos e curiosidades destes jogos da seleção brasileira. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Oficialmente, a primeira vez em que a seleção brasileira esteve em Goiânia foi no dia 19 de março de 1978. Vitória, João Paulo de Medeiros, por 3-1 sobre a seleção goiana. E aquela partida foi considerada um bom teste para a seleção brasileira, que se preparava para disputar a Copa lá na Argentina. A seleção brasileira ganhou com gols de Reinaldo, Zico de pênalti e Tarciso. E para a seleção goiana, quem marcou o gol foi Rinaldo. E é legal lembrar que Tarcísio é o irmão do Guilherme, ídolo do torcedor vilanovense, e Rinaldo, que já foi atração aqui no futebol de Goiás, volta a ser, falando sobre este jogo em que ele foi o primeiro goiano a fazer um gol contra a seleção brasileira. O jogo foi 3-1, o Reinaldo e o Zico fizeram
os 2 primeiros gols da seleção brasileira no primeiro tempo. Eu fiz o gol da seleção goiana a 1 minuto do segundo tempo, um cruzamento do Peter pela direita. Aliás, o Peter nesse dia ele matou a pau o Edinho, inclusive o Corinthians veio buscá-lo e levou ele para o Corinthians. E ele cruzou essa bola e eu não sei como eu consegui tamanha impulsão, porque realmente subir mais que o leão com a mão era um treino de louco, mas era muito leve, eu acabei subindo muito e cabecei, a bola bateu na risca do gol, bateu na trave e entrou. Isso eu lembro bem que mas essas coisas marcam muita gente, né? E foi no gol da Federação. Parece que eu tenho um imã para aquele gol lá, viu? E o Pastorinho perdeu um pênalti no primeiro tempo, que estava 1-0, o Pastorinho perdeu o pênalti, que foi o maior público do Serra Dourada de todos os tempos, 77.790 pessoas. Então foi um jogo que marca, que a gente não esquece nunca. E nós ouvimos o Rinaldo falando sobre aquele gol sobre a seleção brasileira. Olha só a escalação da seleção goiana naquela tarde. Marcos, goleiro, Nonoca, Wilson, Zé Luiz e Donizete. Matinha, depois Celso, Pastoril, depois Gilberto, Peter, Rangel, Sérgio Luiz e Rinaldo. A seleção brasileira foi a campo com Leão, Toninho, Amaral, depois Polozzi, Oscar e Edinho, Toninho Cerezo e Rivelino, Tarciso, Reinaldo, depois Nunes, Zico e Dirceu. Lembrando que aquele jogo entre seleção goiana e seleção brasileira é o recorde de público do estádio Serra Dourada. Olha só, o público total naquele dia foi de 77.790 torcedores, que geraram a renda de mais de 4 milhões de cruzeiros. O público pagante, 75.998, Rafael Bessa. E quando, Rafael Bessa, a seleção brasileira voltou ao Serra Dourada? 2 anos depois, Gerlieser Paulo, para um amistoso que terminou com vitória por 6-0 sobre o Paraguai no dia 30 de outubro de 1980. Além da seleção brasileira, uma presença ilustre do então presidente da República, João Paulo de Medeiros, o João Figueiredo. Isso, ele veio assistir o jogo no Serra Dourada, chegou de noite já para assistir ao jogo. E esse jogo teve o ganhador, que foi o Brasil, né, por 6-0, ganhou o troféu que carregava o nome do governador do estado, o Ari Valadão. Interessante lembrar também que antes do jogo, Goiás e Vila Nova queriam fazer a preliminar dessa partida, mas a CBF acabou não liberando. E no ano seguinte, João Paulo, Rafael, Geliezer, veio o primeiro jogo oficial. No dia 29 de março de 1981, o Brasil venceu a Venezuela por 5-0 em jogo válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 82. Mas antes de bater a Venezuela, a seleção brasileira fez um treino inusitado, no mínimo. Lá mesmo no Serra Dourada, a seleção brasileira enfrentou o Atlético Goianiense. Venceu o treino por 2-1 com gols de Zico e Sócrates. E o Buca, do Atlético Goianiense, teve o prazer de marcar um gol na seleção brasileira, Vinícius Tondo. Que prazer, hein? Nessa partida, Geliezer, a goleada sobre a Venezuela, tão esperada por Tele Santana, que se confirmou. E o Brasil, vencendo por 5-0, encheu os olhos dos goianienses. Tita foi o artilheiro da partida com 2 gols. Zico, Sócrates e Júnior completaram o placar. O Brasil foi escalado pelo Tele com Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Luizinho e Júnior, Batista, Sócrates, Tita e Zico, Reinaldo, depois Serginho Chulapa, Éder, depois Zé Sérgio. As emoções não ficaram por aí, Rafael. É verdade, Vinícius Tôndolo, a seleção brasileira, por várias passagens por Goiânia. E a partir de agora, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, você fica com a Enciclopédia do Futebol. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol.
Um combinado de jogadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás representou extraoficialmente a seleção brasileira e enfrentou um combinado com jogadores da região sul do país. O jogo foi idealizado por Zico e encampado pelo Sindicato dos Jogadores Cariocas. Pelé elogiou a iniciativa de Zico e aproveitou para marcar o seu retorno aos campos após aproximadamente 8 anos sem jogar. Com a bola rolando, o selecionado sulista foi superior e acabou vencendo o jogo por 2-1 de virada. O gol do combinado, que representava a seleção brasileira, saiu na frente logo aos 6 minutos, com um gol de quem? De Pelé, em cobrança de falta. O atacante Wagner do Sul fez os 2 gols que deram a virada ao seu time. Uma renda de 26.793.900 cruzeiros. Foi este o montante angariado para os flagelados das enchentes no Sul. O público pagante foi de 45.141 torcedores. Carlos Alberto Parreira era o técnico do combinado do Brasil e levou a campo a seguinte formação: Raul, depois Acácio, Leandro, Luiz Pereira, Edinho, depois Mozart e Júnior, depois Pedrinho, Andrade, depois Giovani, Renato, depois Moreno e Zico, depois Roberto, Jorginho, depois Mauricinho, Pelé, depois Careca e Éder, depois Dadá Maravilha. A equipe sulista tinha Dino Sani como treinador e jogou com Benítez, depois Roberto, Edivaldo, Wagner, Adilson e Beto, Falcão, depois Dunga, Mauro Galvão e Wilson Tadei, depois Washington, Ginga, depois Capitão, Bill, depois Nestor e Silvinho. A transmissão televisiva da partida foi de exclusividade da TV Globo, fato que gerou revolta dos profissionais da TV Bandeirantes, que se deslocaram até Goiânia para transmitir a partida. Uma carta assinada pelo então presidente da Federação Goiana, Edmundo de Moraes, garantia tal privilégio. A TV Bandeirantes faria a transmissão com equipamentos da TV Brasil Central, mas os mesmos foram desmontados e, com isso, apenas a Globo transmitiu. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Aproveitando a chegada da seleção brasileira neste domingo, o Futebol de Goiás e suas histórias está rememorando as passagens da seleção do Brasil por nossa capital. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de tintas Colatex, pintando com arte, João Paulo de Medeiros. E o quarto jogo da seleção brasileira aqui em Goiânia foi uma goleada, mais uma goleada, desta vez sobre o Equador, no dia 1º de setembro de 1983. E a curiosidade é que foi pela Copa América, só que o Brasil não era quem sediava o torneio. Isso porque a Copa América foi disputada sem sede fixa e Goiânia recebeu a terceira rodada da primeira fase com essa partida Brasil e Equador. E isso se repetiu por mais 2 edições da Copa América. A seleção brasileira, ela vinha de uma derrota para a Argentina na semana anterior. Uma derrota por 1-0, a seleção comandada por Carlos Alberto Parreira naquela oportunidade. Os gols desta vitória por 5-0 diante do Equador foram do Renato Gaúcho, Roberto Dinamite 2 vezes, Éder e Tita. Evan Stones, e a vitória, aquela vitória sobre o Equador, encaminhou a classificação do Brasil para as semifinais, da Copa América, onde depois o Brasil passou pelo Paraguai, mas na final acabou sendo derrotado pelo Uruguai, em plena Fonte Nova, aqui dentro do Brasil. Não é isso, Rafael Bessa? É verdade, Gerléser. 26.866 pagantes estiveram no Serra Dourada e viram a seleção de Parreira escalada com Leão, Leandro, Márcio, depois Toninho Carlos, Moser e Júnior,
Renato Paulista, Tita, depois China e Jorginho, Renato Gaúcho, Roberto Dinamite e Éder Vinícius Tondolo. Já pelo dia 8 de abril de 1986, já na preparação para a Copa do Mundo no México, o Brasil de Tele Santana veio e venceu a Alemanha Oriental por 3-0 aqui no estádio Serra Dourada. O detalhe desta partida é que o Tele Santana pediu para que as dimensões do gramado do estádio Serra Dourada fossem reduzidas de 110 por 75 para 105 por 68, para simular o tamanho dos campos que seriam encontrados na Copa do Mundo. No entanto, o pedido foi negado pelo diretor da Superintendência Estadual, Vicente de Paula Terra. Geliezer Paulo. É verdade, Vinícius. E aquela vitória o Brasil já construiu sobre os alemães logo no primeiro tempo, né? O Brasil fez 2-0 no primeiro tempo com um gol do Miller e o outro do alemão. O Careca, aquele mesmo que jogou no Guarani, no São Paulo e no Napoli da Itália, fechou a goleada brasileira no segundo tempo. 3-0 na Alemanha Oriental, lembrando que a Alemanha Oriental era aquele lado comunista da Alemanha que acabou se morrendo com a queda do Muro de Berlim, mas não acabou por aí, teve um fato extremamente curioso naquele dia, né, João Paulo? Isso era curioso, tinha uma quadrilha que já tinha agido em São Luís do Maranhão, no jogo do Brasil, que era especializada em roubos e furtos dentro dos estádios. Um rapaz de 17 anos era marinheiro da reserva. Marinheiro da reserva, chegou lá no Serra Dourada, deu a carteirada e falou que era do grupo antiterrorista, que por isso ele devia entrar em qualquer área, em qualquer setor. Passagem livre. 1986, estamos ainda naquele calor da ditadura militar, já terrorismo, saindo, né, do processo da ditadura. Naquele momento em que ainda há o temor dos comunistas, dos terroristas e tudo mais. Ainda tem gente malandra que tentou dar a carteirada. Deu a carteirada, recebeu um crachá de passe livre. Só que policiais que estavam apaisando lá do serviço de inteligência descobriram e acabaram prendendo um grupo de 5 pessoas que já estavam nos vestiários do Serra Dourada para fazer a festa. E o sexto jogo, hein, Rafael? Como que foi? Foi no dia 18 de dezembro de 1991, João Paulo de Medeiros. Jogo contra a seleção da Tchecoslováquia. Um ano depois, o Brasil vivia a insatisfação da era Dunga. Um ano depois do Brasil ter sido eliminado na Copa do Mundo da Itália com aquele gol do Canidia, Vinícius Tondolo. E o que chama atenção e o detalhe é que com a ausência do Miller contundido e com a dúvida sobre a escalação de Elivelton no ataque, a principal dúvida do técnico Carlos Alberto Parreira tinha tudo a ver com o futebol goiano. A dúvida residia entre Valdeir de Fleche, revelado pelo Atlético, pelo Dragão e que estava no Botafogo, ou Túlio Maravilha. Qual dos dois seria o titular? Túlio, que já estava no Goiás e no futebol de Goiás e suas histórias, ele já chegou a dizer que foi depois de uma goleada diante do Anápolis que os seus caminhos se abriram para a seleção brasileira. Geliezer? Olha só, Tom, naquele jogo não era apenas os goianos, né, vamos dizer assim, jogadores que jogaram pelo futebol goiano, não se resumiam ao Valdeir e ao Túlio. O Lira, lateral esquerdo, que havia jogado no Goiás e estava no Fluminense, também participou daquele jogo da seleção brasileira que teve a seguinte escalação: Carlos no gol, Giba, Antônio Carlos, depois Kleber, Ronaldo e Lira. Mauro Silva, que posteriormente foi campeão do mundo, Luiz Henrique, depois César Sampaio e Raí. Bebeto, depois Túlio, Valdeir, depois Charles e Elivelton, depois Paulo Sérgio João Paulo de Medeiros. Tá, e como o Rafael Bessa bem lembrou, o público não estava assim tão empolgado com a seleção depois do fiasco na Copa de 90. E a atuação brasileira no Serra Dourada também não chegou a empolgar e não convenceu. O time de Parreira venceu por 2-1 com os gols do Elivelton, que acabou jogando, e do Raí de pênalti.
E o Túlio Maravilha, ele chegou a entrar no decorrer do jogo, entrou no lugar do Bebeto e teve uma grande chance para poder marcar o primeiro gol dele na seleção brasileira. Mas ele acabou perdendo essa oportunidade e ele vai contar pra gente como que ele desperdiçou esse lance. Pois é, rapaz, foi 2-1 e eu lembro que quando tava 2-1, a torcida já gritando, e aí o Parreira me chamou, faltando 15 minutos, eu me lembro muito bem, faltando 15 minutos, pouco tempo, mas mesmo assim eu tive essa oportunidade. Eu lembro que tive uma chance na cara ali do gol, não sei, um bate-rebate ali, a bola sobrou pra mim e eu acabei isolando. Tanta vontade de fazer o gol, né, dedicar a torcida, aquele empenho. Foi com tanta vontade, tanta gana que acabei isolando a bola. Foi uma das poucas raras chances que eu tive nesse jogo. E depois tentei ali fazer alguma jogada para servir os atacantes. E depois de ouvirmos Túlio Maravilha sobre a sua primeira oportunidade com a camisa amarelinha jogando em casa, vamos com o quadro Linha do Tempo. Linha do Tempo. Década de 10. No dia 1º de junho de 1919, o Brasil empatou por 3-3 com a Argentina, no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, pela Taça Roberto Scherry. Scherry era um goleiro uruguaio que havia falecido dias antes da disputa do Campeonato Sul-Americano. Os gols brasileiros foram marcados por Arlindo, do América do Rio, 2 vezes, e o atacante Haroldo, do Santos. Década de 50. No dia 1º de junho de 1958, a seleção brasileira disputou um amistoso contra a Inter de Milão no estádio San Siro. Os brasileiros venceram por 4-0. Com gols de Dino Sani, Dida, Mazzola e Zagallo. O time comandado por Vicente Feola se preparava para a disputa da Copa do Mundo disputada na Suécia. O Brasil foi a campo com Castilho, Djalma Santos, Bellini, Orlando Peçanha e Nilton Santos. Dino Sani, Didi, Joel, Mazzola, Dida e Pepe. Década de 80. No dia 1º de junho de 1986, o Brasil venceu a Espanha por 1-0 no estádio Jalisco, em Guadalajara, no México. O gol foi marcado por Sócrates, na estreia da Copa do Mundo daquele ano. A seleção, comandada por Tele Santana, que substituíra Evaristo de Macedo, foi a campo com Carlos, Edson Boaro, Júlio César, Edinho e Branco, Elzo, Alemão, Júnior e Sócrates, Casagrande e Careca. Naquele ano, o Brasil foi eliminado pela França nos pênaltis na fase quartas de final. Década de 80. No dia 1º de junho de 1987, o Brasil realizou um amistoso contra Israel no estádio Ramat Gan, em Tel Aviv. Venceu por 4-0 com gols de Romário 2 vezes, Dunga e João Paulo. A seleção brasileira, liderada por Carlos Alberto Silva, foi a campo com Regis, Josimar, Geraldão, Ricardo Rocha e Nelsinho, Douglas, Raí, Edu Marangon e Valdo, Miller e Romário. Década de 2000. No dia 1º de junho de 2007, o Brasil realizou amistoso contra a Inglaterra em Londres, no estádio Wembley. O meia Diego fez o gol brasileiro e John Terry empatou para os ingleses. O técnico Dunga levou a campo Elton, Daniel Alves, Naldo, Juan e Gilberto Silva, Mineiro, Kaká e Ronaldinho Gaúcho, Wagner Love e Robinho. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O
futebol de Goiás e suas histórias está rememorando passagens da seleção brasileira por Goiânia. Depois de amanhã, a seleção do Brasil enfrenta o Panamá no estádio Serra Dourada, na penúltima atividade, no penúltimo amistoso da seleção brasileira, antes da estreia na Copa do Mundo no dia 12 contra a Croácia, João Paulo de Medeiros. E esse 7º jogo foi contra um adversário que é bom o Filipão nem estar ouvindo o programa, porque dá um pouco de azar pra ele, não dá, Tôndolo? Ah, com certeza, ainda mais por causa daquela eliminação da Copa América que foi dolorida e só trouxe desgaste pra ele naquela preparação para a Copa de 2002. Mas Honduras traz boas recordações pro Serra Dourada, João Paulo? Assim, em partes, né? Porque o estádio passou por aquele batom que normalmente o governo dá nele quando vai receber a seleção. Foi pintado, foi totalmente lavado. E havia uma promessa do então governador Maguito Vilela para que esse jogo marcasse a reinauguração dos placares eletrônicos, que já não funcionava há alguns anos. Mas já de pronto, na véspera do jogo, o administrador Cleomar Rodrigues disse que não teria como os dois funcionarem, mas que pelo menos o da ala sul ia funcionar. O da ala norte faltava alguns componentes para serem instalados e por isso estava vetada a partida. E nesse 30 de março de 1995, uma realidade bem diferente, viu, Geliese, João Paulo, do que a gente vive hoje. Ingressos caros, torcedor reclamando, as arenas com preços absurdos e muito caros. O ingresso para esse jogo em 1995, no início do real, o real já estava se valorizando. R$5 na geral, 10 na arquibancada e 20 nas cadeiras. Olha o preço do picolé que o Charlie tanto falava, Rafael. É verdade, no jogo entre Brasil e Honduras. E falando sobre essa questão financeira, essa questão de dinheiro, nos blocos anteriores nós falávamos sobre vários jogos do Brasil e um que me chamou a atenção, o jogo contra a Venezuela. E aqui nós conversávamos durante o intervalo que sempre o governo chama muita atenção em jogos. Passa um batonzinho, promete ali uma reforma, um funcionamento do placar. E até voltando um pouquinho no tempo, em um jogo contra a Venezuela, lá no ano de 1981, sabe o que o governo fez, Gerliezer Paulo, às vésperas do jogo da seleção brasileira? Qual foi a inovação governamental dessa vez? O governo estadual pagou o funcionalismo público, os funcionários públicos, com antecedência, para que eles pudessem comprar o ingresso para ir ao jogo do estádio Serra Dourada, para irem ao jogo da seleção brasileira. É uma atitude bastante amistosa. Vale lembrar que aquele jogo entre Brasil e Honduras aqui no estádio Serra Dourada, na chuvosa noite do dia 30 de 3 de 1995, era a seleção brasileira olímpica que se preparava para as Olimpíadas, né? Em mais uma das tentativas frustradas da seleção canarinha em conquistar o ouro olímpico em Atlanta, nos Estados Unidos, o Brasil trouxe essa seleção olímpica até o estádio Serra Dourada, que contava com Túlio Maravilha e o Viola, que eram as principais estrelas, não é mesmo, João Paulo? Mas aquela noite foi especial pro Túlio. Foi especial pro Túlio, que a partida estava difícil, o Brasil estava perdendo de Honduras, a torcida já estava chiando porque estava debaixo de chuva, e aí eis que surge uma penalidade máxima marcada pelo Tonhão, né, o Antônio Pereira. Dizem que foi aquele pênalti meio à brasileira, um pênalti um pouco mandrake, duvidoso. E aí ele assinalou a cal. O Túlio, que não gostava, não tinha muita sorte com o pênalti, foi lá bater. E aí, será que ele conferiu ou não, Vinícius Tôndolo? Vamos ouvir o que o Túlio lembra dessa cobrança de pênalti. Primeiro que aquele amistoso, pelo amor de Deus, nunca vi, é o dilúvio, nunca vi chover tanto na minha vida. Engraçado que teve até jogo, eu fiquei até com medo de ser paralisado, interditado, porque a drenagem do Serra Dourada foi aprovada ali na hora, porque era muita chuva, mas chuva... Vocês assistiram Noé? Não, ninguém assistiu Noé, não. Assisti. Né? Então é mais ou menos aquilo ali, amigo, parecia um dilúvio. Mas mesmo assim, saímos atrás e conseguimos empatar através de um pênalti. E antes do pênalti, se eu não me engano, ou depois, eu quase fiz um gol de calcanhar nesse jogo. O goleiro pegou pelo rabo essa bola, meu Deus, torcendo
para escapulir. E se não chovesse, eu tinha certeza absoluta que o nosso time era tão superior que eu poderia ter feito ali 2, 3, 4, sei lá, ia fazer uns 5 gols, que eu estava tão inspirado, tão motivado para aquele jogo, mas que infelizmente a chuva atrapalhou. Mas mesmo assim deu para marcar a nossa presença lá, fazendo gol de pênalti, chutando no meio do gol com força, né? Uma aposta daquela lá, não vou me arriscar a dar um tapinha, soltei o canudo e graças a Deus fiz o gol de empate. Tá aí, então ouvimos o Túlio Maravilha, que fez o gol aos 46 minutos do primeiro tempo. O Brasil já perdia por 1-0 para Honduras. A seleção brasileira foi escalada com Darley, Bruno, Argel, Gelson e Jefferson, depois Sérgio Manuel, Zé Elias, Leandro e Juninho, depois Amoroso, Souza, depois Sávio, Túlio e Viola. O técnico era o Zagallo, Rafael. E depois desse jogo contra a seleção hondurenha, o Brasil voltaria ao estádio Serra Dourada no dia 26 de fevereiro de 1997. O adversário, a seleção polonesa, com direito inclusive a treino aberto para o público, para o torcedor. Aliás, fato que vai acontecer neste jogo entre Brasil e Panamá na próxima terça-feira. Só que houve um problema. O policiamento parece que não estava tão precavido assim e houve uma invasão de torcedores ao gramado do estádio Serra Dourada, Gerliezer Paulo. E naquele jogo entre Brasil e Polônia, aqui no estado de Serra Dourada, o Ronaldo Fenômeno, né, que estava ali em plena forma, em grande nome no futebol mundial, ele voltou ao vestiário apenas com uma chuteira no pé, a outra ficou lá pelo gramado. E além disso, ele perdeu uma correntinha de ouro, né, que era de estimação, não é mesmo, João Paulo de Medeiros? Era de valor sentimental para ele, tanto que isso fez com que a CBF passasse a divulgar que pagaria uma recompensa caso alguém entregasse a bendita da correntinha pro Ronaldinho. E alguém achou, João Paulo? Encontrou. Foi um rapaz que era, inclusive, homônimo, né, do Ronaldo. Sim, João Paulo. E outro Ronaldo, um rapaz de 17 anos, né, acabou encontrando ali aquela correntinha, levou ela, né, disse que ela estava próxima à trave do estado de Serra Dourada. Será que ele achou mesmo? Será que ele achou, Gerliezer? Nós queremos acreditar que sim. Inclusive ele foi recompensado por aqui, né? A CBF cumpriu com ele o que havia combinado, a recompensa a ele. E o engraçado... ter achado a famosa correntinha do Ronaldo. O engraçado foi o seguinte, Gerliezer, que ele ficou com vergonha de ir lá no Cassius levar a correntinha, depois que ele viu todo o barulho que a CBF fez para devolver a correntinha. Mas ele acabou contando pros amigos dele. Passou um pouquinho que ele contou pros amigos. A polícia foi bater lá na casa dele para poder ter a joia do Ronaldo de volta. E em campo, a seleção brasileira ganhou por 4-2 com boa exibição. Os gols foram marcados pelo Ronaldo e também pelo Giovani, cada um 2 vezes. O time brasileiro, treinado por Zagallo, foi a campo com Carlos Germano, Cafu, Aldair, depois Célio Silva, Kleber e Roberto Carlos, depois Zé Roberto, Doriva, Mauro Silva, Leonardo e Giovani, depois Juninho, Romário e Ronaldo. E o público, hein, Gerliezer? Olha só, Tom, o público daquele dia foi 52.849 torcedores, que geraram a renda de R$ 790.190, Rafael Bessa. 2 anos depois, Gerliezer Paulo, outro confronto entre a seleção brasileira e uma seleção europeia. Desta feita, a Laranja Mecânica. O jogo contra a Polônia aconteceu 1 ano antes e o jogo contra a Holanda 1 ano depois da Copa do Mundo da França, aquele trauma com o Ronaldo Fenômeno e tudo mais. Brasil e Holanda, confronto que aconteceu no estádio Serra Dourada e que terminou com vitória por 3-1. Esse jogo ficou marcado principalmente por conta do elevado número de expulsões, João Paulo de Medeiros. O pessoal estava meio nervoso durante a partida, tanto que foram um total de 5 expulsões. Entre elas, os brasileiros Amoroso e Rivaldo tiveram que deixar o campo mais cedo. Mas não foram só os jogadores, né, Gerliezer?
Não foi somente o árbitro que colocou alguns jogadores para fora do gramado do estádio Serra Dourada aquele dia, né? No intervalo, o treinador holandês precisou fazer algumas alterações, porque alguns jogadores holandeses não suportaram o forte calor de Goiânia, né? Clima muito diferente do encontrado por eles na Europa. Tiveram desinteria, João Paulo, e precisaram ser substituídos imediatamente. Lá não tinha tempo nem de aquecer. E esse jogo, Gerliezer Paulo, teve um gosto especial para um jogador criado aqui no futebol goiano. Quem, Rafael? Uma prata da casa do Vila Nova, o atacante Rony. Jogador que à época não estava mais na equipe colorada, já havia se transferido para o Fluminense. E ele, Rony, inclusive, desperdiçou uma chance real de fazer um gol com a camisa da seleção brasileira nessa partida, vitória 3-1 do Brasil sobre a Holanda. Depois de uma assistência do Zé Roberto, o Rony teve então frustrada essa expectativa de em sua primeira partida marcar o primeiro gol com a camisa da seleção brasileira. 3-1 foi a vitória do Brasil. E já foram 9 jogos da seleção principal. Tem mais, Rafael? Muito mais. Daqui a pouco, na sequência do futebol de Goiás e suas histórias, vamos contar mais detalhes sobre essas partidas, Vinícius. E agora você fica com o quadro Biografia. Biografia. Os personagens da nossa história. O Idemar Pessoa de Oliveira nasceu no dia 8 de janeiro de 1965. O volante começou sua carreira no Goiás em 1983. O jogador permaneceu na Serrinha até 1989, quando foi negociado com o Flamengo após conquistar o título estadual com o time esmeraldino. No dia 12 de dezembro de 1987, o Idemar entrou para a história do futebol de Goiás. Ao entrar em lugar de Pita, no segundo tempo do amistoso da seleção brasileira contra a Alemanha, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, ele se tornou o primeiro jogador que vestiu a camisa canarinha enquanto defendia um clube goiano. Pelo Flamengo, o Idemar conquistou 2 títulos importantes, a Copa do Brasil de 1990 e o Campeonato Brasileiro de 1992. O Idemar também jogou no futebol mexicano, onde defendeu o León. Ao voltar ao Brasil, o jogador passou pelo Goiás, Botafogo, Fluminense, Ponte Preta, São José e Paysandu, onde encerrou a carreira em 1999. Atualmente, o Idemar é treinador de futebol. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no bloco final do Futebol de Goiás e suas histórias. Nossa atração deste domingo é falar sobre seleção brasileira, Rafael. E quem pinta com a seleção brasileira é a Colatex. Tintas Colatex. Pintando com arte, Vinícius Tondolo. E seguindo essa sequência de jogos brasileiros, jogos da seleção brasileira aqui em Goiânia, como foi o de 2002, hein, João Paulo? Foi uma partida marcada por uma aclamação para a convocação do Romário, não só em Goiânia, mas o Brasil todo pedia pelo baixinho entre os 23 convocados para a Copa na Coreia e no Japão. Como o Filipão ouviu aquela questão, né, Juliette, assim, do Romário. Romário Romário é seleção. É isso aí, Tondolo. E o Romário, que ao longo da sua história na seleção brasileira, coleciona este tipo de manifestação por parte do torcedor. Em 1994, foi ovacionado para que defendesse o Brasil nos Estados Unidos, fez isso e levou o Brasil ao título mundial, tetracampeonato mundial. Em 2002, os pedidos do torcedor acabou não sendo atendido e o Luiz Felipe Scolari não levou o Romário à Coreia e o Japão, mas mesmo assim como 94,
trouxe o título. E esse jogo contra a Bolívia abriu a preparação brasileira para essa Copa de 2012, não foi, Beto? Se as portas estavam fechadas para o Romário, elas se escancararam para outros jogadores que se destacaram nessa goleada por 6-0 sobre a seleção boliviana no dia 31 de janeiro de 2002, ali, aquele finalzinho. O pessoal já estava respirando Copa do Mundo e os jogadores que se destacaram, e aí sobre a importância de um amistoso, talvez um amistoso faz a diferença e alguns jogadores até então desconhecidos, João Paulo de Medeiros, se tornam protagonistas, pessoas importantes e aparecem na convocação. Foram os casos do volante Kleberson, do meia Kaká, que era o garoto prodígio, né, principal promessa do futebol brasileiro. Tinha também o Anderson Polga, zagueiro de confiança do Filipão, e o Gilberto Silva. O Geliezer estava falando ali, Tôndolo, que as portas estavam fechadas para o Romário. Tem gente que tenta abrir a porta na pesada, né, no chute. Bom, eu até acredito que o Geraldinho vai estar ouvindo o programa hoje, que é um dos grandes amigos do Filipão, que mora aqui em Goiânia. E o Geraldinho... Um abraço para ele, ele. Audiência qualificada da 730. Audiência qualificada da 730. E eu tenho certeza que ele vai falar assim, ó, uns meninos lá do futebol de Goiás, do programa na 730, estavam relembrando que por causa dessa briga do Romário, um dos fatos curiosos, o que era? Um dia antes, por volta das 6h30... Seleção brasileira concentrada no Castros Parque Hotel. O Filipão estava saindo, a delegação estava saindo para o treino no estádio Serra Dourada, com os ingressos, os portões foram abertos, era 1 quilo de alimento não perecível, e na volta, o ônibus da seleção estava impedindo que uma pessoa saísse, né? Que o ônibus estava travando o carro no estacionamento do Castros Parque Hotel. E aí este torcedor, aproveitando que o carro estava preso por causa do ônibus, resolveu cumprimentar os jogadores, bater um papo com os atletas e reclamar com o simpático e amoroso Luiz Felipe Scolari, que imediatamente, quando ele falou que se o Filipão não levasse o Romário, ele ia cair, o Filipão se irritou e deu um chute na bunda do torcedor. O torcedor chama Semi Pérez de Souza. Se você conhece o Semi faz parte dessa história da seleção, viu, Rafael? É verdade. Aliás, se você que está ouvindo o Futebol de Goiás, suas histórias, conhece o Semi, não fala pra ele ir lá no Hotel Castros Parque Hotel, não. Possivelmente o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, vai se lembrar desse episódio, João Paulo. Ou fala, né? Porque acabou que deu sorte esse episódio e a seleção conseguiu o pentacampeonato lá na Coreia e Japão. Esse episódio gerou, inclusive, boletim de ocorrência, Geliezer. E o Semi fez aquela famosa parceria com o Filipão, né? O Filipão entrou com o pé e o Semi com a bunda. Fato é que o boletim de ocorrência foi lavrado no 20º DP, só que no Brasil, vocês sabem como as coisas funcionam. Tudo na base do jeitinho, Vinícius. E o Filipão pediu desculpas, o torcedor retirou a queixa, os dois se abraçaram e celebraram. O Romário não foi e o Penta veio, Rafael. A seleção brasileira, neste jogo contra a seleção boliviana, 6-0, esteve escalada com Dida, Juan, Anderson Polga e Cris, formação, portanto, com 3 zagueiros, Belete, Gilberto Silva, Kleberson e Juninho Paulista, além de Paulo César, o ataque com Luizão e Edilson. Os gols nessa vitória sobre os bolivianos, marcados por Cris, Gilberto Silva, Kleberson, Washington e Anderson Polga. O público no estádio Serra Dourada de 50.828 pagantes, uma renda de R$ 468.745. Vinícius Tôndolo. Pois é, Rafael, e no dia 27 de março de 2005, aproveitando aí o mês de comemoração dos 30 anos de construção, de inauguração do estádio Serra Dourada, a seleção brasileira voltou a Goiânia para mais um compromisso pelas eliminatórias para a Copa do Mundo da Alemanha de 2006, Eliezer.
E aquela seleção brasileira, que era apontado no mundo inteiro como a grande seleção do mundo, favoritíssima à Copa de 2006, que foi disputada na Alemanha, tinha como grande destaque, grande nome, ele, o melhor jogador do mundo na época, o Ronaldo Fenômeno. Só que o Ronaldo passava por uma fase difícil. Ronaldo não ia bem no Real Madrid, né? Ele que havia trocado o Barcelona pelo Real Madrid há pouco tempo, não conseguia fazer gols. Existia uma verdadeira campanha, João Paulo, para que o Ronaldo voltasse a balançar as redes aqui em Goiânia, para que ele desencantasse, mas ele não fez o gol, né, João Paulo? Não fez o gol, mas fez a metade dele, né? Deu passe para o Kaká e o Kaká fez o gol daquela vitória. Fato é que o jogo não foi lá dos melhores, tanto que gerou críticas do técnico Carlos Alberto Parreira, que afirmou que o time não tinha alegria, né, de jogar no final daquele primeiro tempo. O Brasil também encerrou um jejum, né, que ele já não vencia há 2 jogos pelas eliminatórias. E como é complicado para a seleção brasileira nessas últimas eliminatórias, agora em 2014 não viveu isso, né, para a Copa do Mundo de 2014, mas nessas 2 últimas, sempre que saía do eixo Rio-São Paulo, Rio Grande do Sul, era para tentar recuperar essa alegria e dar esse estímulo aos jogadores sempre bastante criticados. Rafael? O jogo contra a seleção peruana teve o Brasil escalado com o Dida, o Cafu, o Lúcio, o Juan e o Roberto Carlos. Emerson, Zé Roberto, ainda o jogador Juninho Pernambucano, ele que depois foi substituído pelo Robinho, Kaká, que depois saiu para a entrada do Renato, e ainda a seleção brasileira com a dupla Rorô, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno, Vinícius. Ronaldinho Gaúcho, que estava no Barcelona e estava no ápice de sua forma, né, Rafael? O time peruano, a seleção peruana, tinha um treinador brasileiro. Paulo Autuori, né? Paulo Autuori, treinador que posteriormente viria a treinar a equipe do São Paulo. Paulo Autuori esteve, portanto, nessa derrota de sua equipe, o Peru, de sua seleção, o Peru, por 1-0 para o Brasil. Essa partida aconteceu no dia 27 de março de 2005, Vinícius. E 6 anos depois... Demorou, hein? Demorou, e a seleção volta para Goiânia, no dia 4 de junho de 2011, um empate por 0-0 num amistoso contra a Holanda. E na produção do programa eu conversava, inclusive, com o Gerliezer Paulo. Começa uma sequência de jogos da seleção brasileira em Goiânia. Coincidentemente, depois de Goiânia ficar fora da Copa do Mundo, alguns se ofendem de falarmos isso, mas seriam os prêmios de consolação, Gerliezer Paulo? No meu entender, sem dúvida, né, a CBF começava ali a tentar agradar o público goiano, que injustificavelmente ficou fora da Copa do Mundo, que vai ser disputada esse ano, né, e já começa dentro de poucos dias aqui no Brasil. A seleção brasileira, quando veio foi confirmada essa vinda, Rafael, no dia 22 de fevereiro. A CBF bateu o martelo no dia 22 de fevereiro, que a seleção brasileira viria a Goiânia enfrentar a Holanda que mais uma vez estava vindo ao Brasil e outra vez jogaria aqui no estádio Serra Dourada. E outro detalhe é que nos 4 anos que o Marconi ficou fora do governo, a seleção não veio em Goiânia, né? E quando ele voltou, já retornou. O Marconi tem um trânsito muito bom na CBF, né, Tondo? Uma coincidência muito inusitada, viu, João Paulo? E lembra que a gente comentou sobre o valor dos ingressos nos outros jogos da seleção brasileira? Pois é, agora vale destacar, os ingressos aumentaram, 150 na arquibancada, 340 nas cadeiras e R$800 na área VIP. Teve até boate nesse jogo, tá lembrado, Tôndolo? É verdade, teve boate nesse jogo e repórter se infiltrando no meio da boate para tentar entrevistar o governador. Gerliezer, e nesse jogo houve um anúncio importante. Qual foi esse anúncio? É isso, Tondo. Mais uma das benécias da CBF para o estado de Goiás. Depois de anunciar o amistoso aqui contra a Holanda, a CBF definiu que Goiânia seria uma das sedes da Copa América de 2015, que também seria disputado aqui no Brasil, mas não será, porque o Brasil trocou
a data, trocou a preferência com o Chile. Lembrando que a Copa América a cada ano agora a cada edição é disputada em um país até girar os 10 países da América do Sul. Então a Copa América seria no Brasil, mas não será, vai ser no Chile em 2015 e em 2019 é que a Copa América retornará ao Brasil, não é isso, Rafael Bessa? É isso, Eliezer. E no ano seguinte, mais uma vez Goiânia sendo abençoada pela CBF com o jogo da seleção brasileira. Desta feita, Super Clássico das Américas, antiga Copa Roca, confrontos entre as seleções de Brasil e Argentina. Um jogo no Brasil e um na Argentina, Vinícius. E os jogadores convocados, tanto de Brasil quanto da Argentina, só poderiam ser aqueles que estivessem atuando em seus países ou no país do adversário. Então, e o Brasil chegou em Goiânia para esse jogo com um retrospecto bem favorável. A seleção, todos esses jogos que a gente falou aqui durante o programa, você pode ver que a gente não citou nenhuma derrota, a não ser aquela do jogo extraoficial, do jogo beneficente contra a seleção do Sul. Então, o Brasil em campo, em Goiânia, jogo valendo mesmo, jogo oficial ou amistoso, mas com a seleção principal, o Brasil nunca perdeu e não foi nesse jogo que ele perdeu, né? Não, João Paulo. E Goiânia, que também é uma velha conhecida da seleção argentina, né? A Argentina já atuou por 6 vezes em Goiânia, já havia atuado por 6 vezes em Goiânia antes desse jogo do Superclássico das Américas. Em sua primeira participação aqui no estado de Serra Dourada, inclusive a seleção argentina jogou no Serra Dourada antes da seleção brasileira. Em 1975, a Argentina participou de um torneio que inaugurou os refletores do estado de Serra Dourada, mas logo no primeiro jogo a Argentina perdeu para o Palmeiras. O torneio Leonino Caiado era disputado por Palmeiras, Flamengo, Seleção Goiana e Seleção Argentina. A Seleção Argentina perdeu para o Palmeiras, depois na disputa do terceiro lugar acabou vencendo a Seleção Goiana por 1-0. E Rafael Bessa, depois a Argentina voltou aqui a Goiânia novamente, não foi isso? Nesse jogo pelo Superclássico das Américas, em que o Brasil venceu por 2-1, com um gol do Paulinho e outro do Neymar. E por falar em gol, essa é a nossa atração final aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, especial Seleção Brasileira. Vamos ao Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a gol. É hora de Museu do Gol. É problema contra a Argentina por aí. É problema. É falta para a Argentina pela vez. Olha aí, ó. Olha o problema aí. Segura aqui. Lá vai Neymar para a cobrança. Vem levantamento para a grande área. Fábio Santos também está por lá. Pela ponta direita, movimentação. Neymar ergueu na boca do gol. Cabeçada. Paulinho chacoalhou. Paulinho de cabeça, Paulinho depois do levantamento do Neymar, camisa número 8, demais o gol que ele faz, Paulinho, é uma loucura essa figura, Paulinho, 25 no primeiro tempo, valeu, Paulinho, 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 a galera no Serra Dourada está gritando, o Brasil está gritando o nome do Paulinho, de cabeça o Brasil empata o jogo demais, o gol que ele faz, Paulinho não falha, Paulinho chacoalha no Superclássico das Américas e balança, e sacode e chacoalha as estruturas do Serra Dourada, Paulinho, agora Brasil 1, Argentina também 1, e a galera vibrou, a bola entrou, a rede chacoalhou, chacoalhar, chacoalhar, e eu quero ver.
Fica por aqui a edição de número 18 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Curta nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás com Y e Z, e nos ajude a contar a história de nosso futebol. Faça como Breno Mascarenhas e nos mande sugestões, críticas ou arquivos e informações no e-mail futeboldegoiás@gmail.com. Um grande abraço, a audiência qualificada de Edminho Pinheiro. Tenha um bom domingo e até o próximo final de semana. Mas a nossa defesa é segura, é mesmo de seleção.